Os presidentes do INSS e do Dataprev fazem um balanço do primeiro dia do processo para identificar os descontos indevidos e pedir os reembolsos. Luciana Verdolim nos esclarece agora quantas pessoas procuraram o INSS para contestar esses descontos, hein, Luciana? Olha, Thiago, cerca de 473 mil pessoas. Vale ressaltar que o número de acessos no Meu INSS chegou a quase 8 milhões. Por isso, o governo brasileiro está preocupado aí, diz que tem muito curioso entrando no aplicativo, mesmo sem ter a desconfiança, né? A dúvida se foi descontado ou não da aposentadoria e pensão o valor referente a esses descontos associativos. Fato é que, segundo o INSS, é bastante positiva essa contabilidade até agora. A partir do momento em que o segurado diz que não fez essa opção, 98,6% das pessoas que entraram no aplicativo, que prestaram essas informações ao INSS, informaram que não fizeram esse pedido, não autorizaram esse desconto nas aposentadorias e pensões. Agora, qual que é o passo? O governo, o INSS, vai notificar as associações, as entidades, para que elas apresentem documentos dessas adesões. Se elas não tiverem esses documentos, elas vão ter 15 dias úteis para apresentar documento, mais 15 dias úteis para efetivamente liberar, devolver os valores que foram desviados né, das contas dos segurados do INSS. O presidente do Instituto, Gilberto Haller, faz questão de ressaltar que foi bastante positivo esse número, né, de pessoas que procuraram o aplicativo e o 135, levando em consideração que hoje é ainda o primeiro dia e que não há prazo, Thiago. As pessoas não precisam correr, elas não precisam ficar afobadas, porque em qualquer momento o segurado pode informar no aplicativo que não autorizou aquele desconto, e a gente tem agora a declaração do presidente do INSS. Poucas horas, com sobrecarga de canais do 135, do Meu INSS, a gente já conseguiu atingir mais de 10% do público levantado pela operação sem desconto, daquele percentual que foi levantado como possíveis vítimas de fraude, numa perspectiva. Então, é um número bem significativo que a gente verifica atingindo nas primeiras horas. Vale lembrar que também tem o 135, que é uma das opções que foram colocadas pelo INSS para as pessoas buscarem informações. Foram 70 mil ligações só no dia de hoje, até às 4 horas da tarde de hoje, foi o balanço divulgado pelo INSS, e cada segurado levou algo em torno de 7 minutos para completar todo o processo. Mais uma vez, o INSS está lembrando que não tem perfil em rede social, não manda e-mail, não manda mensagem, não telefona para segurado nenhum. Por isso, o único contato com o INSS é pelo aplicativo ou pelo 135, sendo que precisa partir do segurado essa tentativa de contato. Mais para frente, se o governo vê que tem muitas pessoas que foram lesadas e não procuraram ainda o Instituto, pode ser feita uma busca ativa, principalmente naquelas regiões mais carentes, mas que isso vai ser devidamente informado. Para não cair em golpe, é preciso deixar muito claro que apenas o aplicativo e o 135 é a forma de se conseguir ter informações sobre esses descontos associativos. A previsão hoje também era de dizer para o segurado quanto foi descontado na conta dele nos últimos 5 anos. O Dataprev mudou. O presidente do Dataprev explicou o seguinte, que está informando só o nome da associação que fez os descontos e que as informações existem, mas não estão colocadas no aplicativo nesse momento. A gente também tem a declaração para acompanhar. A estimativa de um valor inicial, até como foi explicado aqui, para o sistema, para o processo de ressarcimento, ele não faz sentido uma somatória geral. Ele será o resultado dos vários processos que nós estamos aqui descrevendo. No primeira instância, por exemplo,
para uma empresa que reconhecer que não tem a documentação. Vai ser a primeira vez que o sistema irá calcular um valor. Agora, vale lembrar que o governo ainda não sabe quando que vai ser feita a devolução desses valores. Hoje foi citado novamente recursos bloqueados pela Justiça, mas é bom a gente lembrar que esses recursos estão bloqueados e só vão poder ser liberados caso ocorra uma decisão judicial, uma sentença judicial, o que pode demorar. A avaliação que se faz é de que aguarda-se também uma posição favorável das entidades, mas também são muitos anos de benefícios, são 5 anos de benefícios que eles vão ter que devolver. Então, o presidente do INSS até levou em consideração, ele deixou muito claro que é preciso ainda uma estratégia, é preciso ainda um cronograma para saber como é que vai ser feita essa devolução, ainda sem qualquer sinalização de prazo. Ainda faltando informações sobre esse ressarcimento, mas a gente sempre alerta e passa as informações aqui para quem nos acompanha. Luciana Bredolin, até daqui a pouquinho eu vou chamar o Cristiano Vilela. Ô Vilela, a questão é a seguinte, né? Como surpreende toda essa questão, toda essa história, porque existe a fraude rondando a fraude. E o INSS tem que explicar que ninguém manda mensagem, é uma coisa muito complicada e nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo é uma questão de relação com o INSS, nem todo mundo sabe como se faz isso. Pois é, Thiago, a gente está falando especialmente de um número muito grande de idosos, inclusive, que muitas pessoas acabam tendo uma certa dificuldade com esses instrumentos. Não é fácil acessar esse número de pessoas. Você vê que, de fato, precisa de uma engenharia para que possa acessar e eu tenho certeza que não vai ser possível acessar todo mundo. Talvez outros formatos vão ter que ser abertos para, de alguma forma, aquelas pessoas que não entrem em contato possam ser conectadas por parte do governo federal. Agora, no final das contas, muito embora tenha avançado com relação a procedimentos, o ponto central dessa questão ainda não está envolvido. De que forma essa conta será paga? O fato é que o governo federal precisará arcar com esses custos, ou de uma forma majoritária com esses custos, e até agora não se responde a pergunta de onde o governo vai tirar esse dinheiro para fazer frente a essas despesas tão volumosas e necessárias. E tem um outro ponto, Kobayashi, alguns advogados, como vocês, especialistas, dizendo o seguinte, que os lesados, as pessoas que foram lesadas, não deveriam ter que fazer movimento nenhum para receber esse dinheiro de volta. Você concorda? Concordo. Acho que isso deveria caber ao INSS, que é quem tem estrutura, que é quem tem dinheiro, que é quem tem funcionários e é quem errou nesse caso. Errou pela omissão, errou por deixar que isso acontecesse por muitos anos, errou quando deixou que isso escalasse de uma maneira considerável nos últimos 2 anos em específico. Então, na relação entre o INSS e o segurado, a parte mais forte é o INSS. É quem tem condições de estabelecer um mecanismo que identifique primeiro o que é fraude e o que não é fraude, que bloqueie esses pagamentos e que devolva esse dinheiro aos segurados. Isso na via só do ressarcimento àqueles que sofreram os descontos indevidos. E, por outro lado, deveria estar agindo e deveria estar muito avançado em relação ao que está hoje no processo de ressarcimento em relação aos golpistas, às instituições, às entidades que levaram esses valores dos aposentados e pensionistas. O INSS está falhando, não deveria caber a parte mais pobre, às vezes sem acesso, como você mesmo disse, Thiago, que não estão dentro da conectividade das redes sociais, do aplicativo do meu INSS, às vezes muitos analfabetos, e outros tantos acamados, inconscientes, que não têm esse acesso todo.